a mais um episódio do nosso podcast Entre Rounds. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que não é tão falado, né, no âmbito de lutas, mas que também é importante a gente conversar e debater um pouco sobre esse assunto, que é a importância das lutas na educação física escolar. Hoje nós temos aqui, né, nossa amiga Débora e nosso professor Alisson, e primeiro vamos nos inscrever e nos apresentar para depois começarmos essa conversa. Bom, eu me chamo Débora, eu sou uma menina de pele clara, eu tenho quase 1,60, meus cabelos são castanho claro, ondulados e médio, meu olho é verde e eu estou usando hoje a blusa padrão do IF, branca e verde, com a calça jeans azul. Então, meu nome é Leonardo, eu sou um menino de pele clara, tenho cabelo baixo, loiro, meu olho é verde, estou usando uma calça preta e a farda de IF e um óculos de grau redondo preto. Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson Batista, eu tenho 1,80 m de altura, tenho cor parda, né? Tenho cabelos pretos, peso aproximadamente 100 quilos e uso óculos, meu óculos é de estilo redondo, né? E é isso. Nosso convidado Alisson é nosso professor de Educação Física do IFRN Campus Parnamirim e ele vai conversar um pouco, né, com a experiência que ele tem aqui no campus sobre o nosso tema. Então a gente pode começar com a nossa primeira pergunta já, professor? Com certeza, fique à vontade. Professor, por que o senhor acha importante trabalhar o conteúdo de lutas nas aulas de educação física? Bem, assim, na verdade a gente trabalha numa concepção de que os alunos eles têm direito a serem acessados a diversos conhecimentos do que a gente chama de cultura corporal, né, ou cultura de movimento. Então, esses conhecimentos basicamente seriam a ginástica, as lutas, a dança, os esportes, as práticas de aventura. E o que é que acontece? Historicamente, os alunos eles só têm acesso a um conteúdo, que é o esporte. E aí, sabendo dessa necessidade de que vocês precisam ampliar os conhecimentos, né, sobre essa cultura corporal, é que a gente fomenta a experiência das lutas, né, justamente para que vocês possam ampliar os conhecimentos de vocês e as experiências de vida também. Então, existe no IFRN um documento que ele se chama PTDEM, e ele orienta que o conteúdo lutas seja trabalhado com os alunos nos segundos anos. E assim a gente tem acolhido essa sugestão de trabalhar lutas nos segundos anos. E também existe um documento nacional chamado Base Nacional Comum Curricular, também conhecida por BNCC, que ela fomenta também o ensino das lutas. E aí a gente se apropria dessas orientações legais e também percebendo que é um conteúdo super interessante para os alunos e que traz muitas experiências bacanas, a gente tem trabalhado por causa disso. Certo. E o senhor falou sobre as práticas, a cultura do corporal, né? E a gente queria saber mais o que seria esse conjunto, né, que forma a cultura corporal. Uhum. Na verdade, a cultura em si está inserida na nossa sociedade, no nosso modo de viver, no nosso modo de se relacionar com o mundo. E aí, dentro da cultura, existem os costumes, existe a alimentação, existe as roupas, existe a religiosidade, existem várias questões. E dentro da área da educação física, os estudiosos estabeleceram que o componente curricular da educação física ele tem por responsabilidade trabalhar esses elementos da cultura do corpo relacionados ao movimento. E aí a gente expressa esses conhecimentos por meio dessas práticas, né? E as lutas é algo que historicamente tem ficado muito fora das práticas, das aulas, justamente por todo mundo, assim, a maioria dos professores entenderem que o esporte é o principal elemento e a sociedade também, e muita gente, por não ter tido a experiência com lutas, por exemplo, eu nunca fiz lutas na minha vida, mas eu não posso privar os meus alunos de terem acesso a esse conhecimento. Então,
considerando a importância que tem para a vida dos alunos essa diversidade de conhecimentos, é que a gente tem fomentado esse conteúdo. Próxima pergunta de que forma você acha que o conteúdo das lutas pode contribuir para a formação acadêmica dos estudantes, dos alunos? Olha, de diversas formas, né? Primeiro, se a gente pensar em formação acadêmica, a gente pode pensar no aspecto formativo de conceitos, né, de conteúdos e também da própria experiência vivida. Né? Por exemplo, alguns alunos não tiveram oportunidade nem de, por exemplo, fazer uma coisa que era muito comum na minha idade, que era uma luta de braço. Né? E de descobrir potencialidades, de perder medo, né? de participar de uma disputa dessa sem estar fomentando a competição, mas somente a participação. Né? Então, nessa esfera da participação, eu vejo que agrega muitos conhecimentos que às vezes o aluno nem sabe que ele tem essa força dentro de si, ele nem percebe que ele é capaz de participar de uma atividade dessa sem se machucar, né? Porque assim, se acha muito frágil e ali é um momento dele extravasar, colocar, né, descobrir coisas que ele não sabe que é capaz de fazer. Então isso no âmbito pessoal e na parte acadêmica em si é a questão dos conhecimentos que a gente trabalha, né? Por exemplo, um podcast como esse que está sendo desenvolvido aqui, vocês com certeza, e quem for assistir, vai aprender um pouco dessa importância do conteúdo lutas para as aulas da educação física. Então, é uma forma que a gente tem de construir conhecimento, sendo os alunos protagonistas desse processo, e não eu chegando numa aula e só ficar escrevendo ou falando sobre lutas. É vocês vivendo sobre lutas e vocês pesquisando e produzindo conhecimento sobre lutas. Então, essa é a proposta. E outra que isso abrange nosso conhecimento sobre, porque assim, eu particularmente tinha, né, um conhecimento muito fechado sobre o que era luta. A gente achava que era o quê? Jiu-jitsu, karatê, e tem um leque muito grande. Somente né? as artes marciais, pensava que lutar era somente uma arte marcial específica, mas como a gente viu uma das primeiras, na segunda aula, a gente viu que o conceito de lutas era um conceito polissêmico, né? Sim. A gente pode atribuir inclusive as questões sociais, Sim. de classe, de várias... Não é só um embate físico, né? Exatamente. Muito além disso, né? Sim, com certeza. Ok. E aí, para o senhor, quais são os principais benefícios, né, que o senhor observa trabalhando assim com os alunos o quesito lutas, a questão luta, os benefícios que traz para nós e para o senhor mesmo? Uhum. Bem, primeiro assim, eu tenho muito claro que nas aulas de educação física, como é só uma vez na semana, a gente não tem como ter grandes benefícios de ordem física, mas a gente trabalha aqui com uma coisa chamada conscientização, né? Então o meu objetivo qual de repente trazer uma proposta de atividade física que você se interesse, você busque fazer fora da escola. Eu vi, por exemplo, as professoras que vão dar aula de Krav Maga, estou trazendo isso muito hoje, porque hoje vocês vão ter aula de Krav Maga. Por exemplo, as professoras vão trazer e vão falar, eu tenho uma academia em tal espaço, se alguém quiser fazer uma aula experimental, fica à vontade e tal. Então, assim, eu trabalho muito com uma coisa chamada conscientização. Eu quero conscientizar vocês que é possível vocês fazerem algo prazeroso, né, que vocês gostem, que não necessariamente precisa ser esporte. Né? Porque o esporte é o mais comum, é o mais conhecido, mas, por exemplo, quando a gente tiver aula de dança, vocês vão poder, de repente, dançar como uma forma de atividade física, de bem-estar, de se sentir bem. Então, como benefícios, eu entendo que as lutas, elas podem trazer essa questão física, cardiorrespiratória, da própria coordenação, que é uma coisa que é muito interessante, porque nós somos acostumados a, por exemplo, eu sou destro, aí eu só uso o meu braço direito para tomar água. Mas nas lutas não, você é ensinado a trabalhar os seus dois lados do corpo, isso ajuda na sua coordenação motora geral, né, em vários elementos. A questão também que é muito importante nas lutas é a questão como é que eu posso dizer, da doutrina que está ali por trás, né, que fundamentam essas lutas, questões de respeito, né, de hierarquia,
né, de você respeitar quem é o professor, quem é o aluno mais antigo, que ele é mais graduado que o outro. Toda uma questão filosófica que fundamenta esse universidade. Hoje a gente vai ver isso. Na hora de entrar no tatame, vocês vão precisar cumprimentar para poder entrar no tatame, porque é um gesto de respeito, né? Então a gente trabalha com esses elementos, mas lógico que eu tenho consciência que algo é muito superficial. Sim. Na disciplina da educação física é só um bimestre. Então é algo muito rápido, é algo só para acender uma luz. Abrir um caminho. Abrir um caminho, caso alguém se interesse e busque aprofundar isso. Mas a ideia é pincelar um pouco desse conhecimento para vocês. Sim. Como é que o senhor acha que as lutas elas podem ajudar na construção de autoconfiança, autoestima dos seus praticantes? Olha, eu vejo muito como uma questão de processo, né? Processos de conquista, né? Processos de evolução mesmo com o dia a dia das práticas, né? Eu já consigo perceber, por exemplo, alunos, a gente vai para a nossa quarta vivência agora, eu consigo perceber alunos que chegaram aqui numa primeira aula super retraídos, com medo de participar, sem entender direito como é que seria isso, e na quarta aula a gente já consegue vislumbrar os alunos mais à vontade, mais seguros diante desse processo. Então eu acho que a palavra processo, ela diz muito bem esse processo de evolução que os alunos vão tendo dentro das aulas de educação física. Vão entendendo que aqui o objetivo não é machucar o outro, que existe um controle dessa segurança, né? Que eu não estou lutando com o outro, eu estou lutando com o outro. Né? Então eu acho que o respeito ao corpo do outro faz parte disso. Então a gente vai modelando isso dentro das aulas e fazendo com que os alunos vão evoluindo nesse processo de encorajamento. Sim, então é algo que demanda um tempo. Sim. Essa é a palavra que o senhor falou, encorajamento, né? Que eu percebi que existem alunos realmente que às vezes ficam tímidos, não sei, tem insegurança com o corpo, ou tem medo de estar pagando mico, né? De estar. No meu tempo, essa expressão pagando mico, pagando uma birra, enfim. Aí chega aqui e com o processo das aulas ele vai realmente ficando mais seguro de estar fazendo a dinâmica, né? E realmente eu acho que, para mim, particularmente, acho que esse processo, as aulas que a gente já teve das lutas, foi um pontapé inicial para que eu realmente fique mais seguro, né? Me sinta mais confortável. E é isso, acho que encorajamento. É um encorajamento, porque assim, eu não adianta, por exemplo, numa primeira aula, eu querer colocar vocês para fazer assim uma prática de jiu-jitsu, que um tem que deitar em cima do outro, fazer uma chave, ficar ali rosto perto de rosto, porque eu acho que existe um processo de construção para a gente conseguir chegar nisso. Por isso que a gente começou lá, na nossa primeira aula, primeira atividade, uma luta de dedos. Aos poucos, né? Uma luta de dedos, algo bem simples, e a gente está caminhando dentro desse processo. E aí, continuando nesse ramo de autoestima, de valores, como as lutas podem ser utilizadas para ensinar valores, né? Éticos, como o respeito, a disciplina e esses outros valores, né? Que abrangem as lutas. Pronto, eu vou agora sair um pouco da realidade da educação física e vou transitar um pouco realmente para quem pratica lutas, de forma, por exemplo, tem 2 a 3 aulas semanais, né, numa academia, ou que treina está num bairro, né? Já tem uma certa rotina. Rotina, né? Então, assim, essa prática sistematizada, continuada, com certeza, os senseis, né? A gente chama de sensei, o professor faixa preta, ele trabalha com elementos, como eu já citei alguns, a questão da pontualidade, do respeito aos mais antigos, da questão dos ensinamentos que os próprios desenvolvedores daquelas lutas trazem, por exemplo, de não agredir o outro, você usar sua arte marcial somente para defesa. Então, assim, tudo isso os professores vão trabalhando
E a gente, historicamente, quando você ouve alguma briga, alguma coisa na rua, quando você ouve assim, a maioria dos casos, quando alguém diz, tal pessoa é lutador de jiu-jitsu ou lutador de karatê, ele usou aquela arte dele ali só como uma estratégia de se defender e saiu da confusão. Poucos casos, é lógico que existe também o lado oposto, contraditório. A minoria das referências que a gente ouve na rua, que alguém brigou é porque ele é lutador e ele foi direto ali agredir outro porque ele tem conhecimentos. Então, isso é uma coisa que é bastante marcante nas lutas, a questão da ética, do respeito. Agora, sempre vão existir pessoas que não se encaixam, né? E não colocam em prática os ensinamentos dos seus professores, dos seus mestres. Sim. Mas as próprias evoluções das faixas, né, nas lutas que usam faixas, elas vão exigindo dos atletas certos comportamentos, certas posturas, né, para você conseguir avançar dentro desse processo de formação atlética, né, e tudo mais. E isso ensina a como a pessoa que está treinando, a como ser disciplinado, realmente uma pessoa que tem os valores dela, né, que tem respeito, porque assim, quando a gente entra, agora falando da educação física, quando a gente vem para as aulas, a gente acha que é só um momento de descontração e está ali, aí o senhor dá o comando, faça isso, aí o cara vai com a intenção de realmente machucar, né, entendeu? E é importante aprender que a luta, você está lidando com o seu corpo e é um momento de respeito, né? Que você não vai machucar a pessoa, você vai ali é uma competição, mas não uma competição de embate físico que você vai descontar sua raiva. Até porque nas lutas a gente aprende que a gente tem que ter cuidado com a nossa segurança e com a segurança da outra pessoa. Então, como o Léo está dizendo. E o que eu acho legal, por exemplo, é ver nesse próprio tatame aqui que a gente está tendo nas nossas aulas, lutas bastante aguerridas. Sim. O pessoal se esforçando, se entregando dentro da regra, né? E lógico que todas as regras elas foram moldadas para minimizar o máximo possível o machucado, né? As lesões, esse tipo de coisa. Mas assim, a gente percebe o quanto o pessoal está se entregando e conseguindo passar por experiências que nunca teve na vida. Sim. Isso já puxa um gancho para a minha próxima pergunta. Como é que o senhor acredita que esses valores aprendidos com as artes marciais, elas podem ser, aplicadas no cotidiano dos alunos, entende? Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente chama de conhecimento experiencial. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que treino lá na academia ou as minhas experiências nas aulas de educação física me permite, fomenta o meu autocontrole, por exemplo. A pessoa está aqui por cima de mim, aqui forte, mas eu vou ter paciência para trabalhar isso aqui e modificar essa estrutura de desvantagem. A pessoa passa a fazer isso no dia a dia sem pensar. Quando ela está diante de uma situação difícil, ela diz assim, eu preciso ter um autocontrole para poder dominar essa situação e reverter. Então, cada pessoa ela vai aplicar isso de uma forma diferenciada. Alguns mais, hoje está muito em evidência esse conceito de inteligência emocional, né? Alguns vão conseguir dar conta disso de forma mais fácil, fazer essa transição, outros não. Né? Mas isso aí é um exemplo de como esse conhecimento ele pode ser aplicado no dia a dia, inclusive no exercício da cidadania. Sim. Né? Por exemplo, uma coisa que tem se perdido muito é o respeito às pessoas mais velhas. Sim. Né? Eu sou de um tempo que eu andava no ônibus, andei de ônibus a minha vida toda, quando tinha uma pessoa mais velha em pé, eu tinha por educação me levantar e oferecer. O senhor aceita sentar aqui? A senhora aceita sentar aqui? Eu andei de ônibus recentemente e não vejo mais esse tipo de prática. E nas lutas é muito fomentada a questão do respeito ao mais velho, que é o professor, que é o aluno ou a aluna mais velho dentro da academia. Então, assim, algumas pessoas acham que esse tipo de conceito é cafona, é ultrapassado. Eu respeito, né? Mas eu entendo que não. Eu acho que as pessoas que transitaram, que estão mais tempo aqui na Terra percorrendo um caminho, elas podem ter um respeito,
diferenciado em relação a outras pessoas que estão começando há menos tempo. Mas é lógico, é uma questão de perspectiva. Essa é a minha, fiquem à vontade aí para discordar, mas eu sou do entendimento que ainda penso que a gente precisa resgatar alguns valores, algumas práticas que têm se perdido nos últimos tempos. Concordo completamente. E isso prova que o participante daquela luta, tudo que ele aprende no tatame vai muito além do tatame. Sem dúvidas, são valores que ele leva para o resto da vida dele, né? Uhum. Você está falando aí, eu estou me lembrando que tem um professor que vai vir dar uma vivência para a gente, que é o professor, eu já quero até agradecer ele, o professor Bruno Ramos, né, que é do Jiu-Jitsu aqui de uma academia aqui em Parnamirim. Ele sempre fala que o Jiu-Jitsu transforma vidas. E aí ele fala, não é só da questão dos hábitos físicos, não, mas é da parte mental, da parte social e tudo mais. Né? Então me lembrei que ele sempre fala isso, ele vai falar isso para vocês também, provavelmente. Bom, indo para a próxima pergunta, eu queria saber quais são os métodos que você adota para garantir a segurança dos estudantes nas práticas, nas aulas. Tá. Bem, o que é que acontece? Primeiro eu trabalho com a questão da conscientização. Sim. Primeira palavra que vem. Então, no dia da primeira vivência, eu já tenho, antes de começar, eu já falo, pessoal, você não vai lutar contra o outro, você vai lutar com o outro. Então, e digo, olha, a gente aqui não tem, você pode ser aguerrido, você pode se esforçar, você pode fazer força, tudo dentro da regra e observando o seu colega. Desculpa, observando o seu colega. Se ele der um sinal de que está sentindo dor, você tem que parar na mesma hora, né? Então, a gente vai entrando com a conscientização, com a questão do respeito, com a própria experimentação, porque, por exemplo, o que eu estou trabalhando com vocês agora é fruto de 12 anos que eu venho experimentando com turmas anteriores. Então, o que não foi dando certo, eu fui tirando atividades que tinha um índice dos alunos se machucarem, fui tirando, né? Por isso que a gente não faz nenhuma atividade em pé, na verdade a gente só faz uma, que é a última, por exemplo, de jogos de lutas que a gente faz em pé, todas as outras a gente faz sentado, agachado, justamente para ninguém cair por cima de um braço. Então assim, porque às vezes não é nem a maldade, é a própria natureza da atividade. Se você não tem uma coisa chamada técnica, se você não tem a técnica de cair, não é à toa que todas as lutas que tem projeção, a primeira coisa que é ensinada para os alunos são quedas, técnicas de quedas, é você aprender a cair. Não adianta eu ensinar você a dar um golpe e a outra pessoa não souber cair, porque na hora que ela for projetada, ela cair, já vai para o hospital, né? Então assim, com vocês, o que eu tenho tentado fazer é esse processo de experimentação e também muito estudo. Muito estudo. Vou dar um exemplo. Nós temos uma aluna, né, na turma de vocês, me permita falar o nome dela, Sara, né? E assim, é uma coisa, a primeira vez que eu tenho uma aluna com deficiência visual, eu já tive aqui deficiência auditiva, motora, cadeirantes, autistas, várias deficiências, é a primeira vez que eu estou tendo. Então assim, eu já conversei com Sara. Sara, você é o termômetro. Você é o termômetro. Se a qualquer momento, qualquer coisa que estiver sendo feita, você sentir algum desconforto, você tem que ser a primeira pessoa a dizer. Então, uma outra coisa é isso, falar com os alunos, deixá-los conscientes sobre a questão do desconforto e a experimentação, e a descoberta, e tateando esse processo. Então, de certa forma, a comunicação com os alunos ajuda muito. É primordial, eu diria. É primordial. Por exemplo, se um aluno está sentindo uma dor, se ele não me disser, às vezes eu não consigo fazer a leitura do corpo porque são 40 pessoas ao mesmo tempo na sala de aula. Então, uma das primeiras coisas é isso, conscientizar os alunos da importância deles nesse processo. E você falou sobre Sara, e eu acho isso muito interessante porque também a primeira vez da gente lidando, né, com a nossa colega. E isso aumenta o nosso leque, assim, de conhecimentos, de como como que eu posso falar? De como respeitar isso, viver com isso. Isso, até porque a gente aumenta a nossa experiência, né? A gente consegue lidar
com isso de uma forma que a gente se respeite e respeite o corpo dela, né? E a prática que o senhor está fazendo, como o senhor está adaptando, né, as nossas dinâmicas, isso está ajudando muito a nós mesmos e a ela também, né? Com certeza. E a mim também. E ao senhor também. E a mim também, porque está sendo uma experiência muito legal. Muito legal passar por isso, né? E poder oferecer experiências que eu já conversei com ela, que ela já tinha me externou que não tinha tido ainda, né? Sim. Então acho que isso é bacana para todo e qualquer aluno. Então, se o senhor tiver mais algo, né, mais alguma coisa a pontuar, acrescentar, sobre qualquer coisa, né? A gente deixa o espaço em aberto agora para o senhor comentar. Para a gente ter uma conversa assim. Não, eu quero só agradecer ao convite, né? A primeira vez que eu sou convidado para participar de algum trabalho, mas de pronto eu achei interessante a proposta de vocês e dizer que me coloco à disposição. Se alguém, né, depois quiser comentar aí no vídeo, perguntar alguma coisa e quiser, eu tô aqui para aprender junto com vocês. Eu acho que essa proposta do podcast é uma forma diferente, né, de construção do conhecimento, diferente de uma forma de passar uma pesquisa e pedir para vocês entregarem algo pronto, algo mais formal. Eu acho que aqui a gente também está produzindo conhecimento e dizer que eu achei bem legal aí a proposta de vocês. E eu acho que a pesquisa às vezes não agrega tanto o nosso conhecimento, mas uma coisa como um podcast, que a gente está tendo uma conversa, a gente aprende muito mais, a gente adquire isso, consome muito mais. Isso fica mais fixo na nossa cabeça, né? E acho que a gente aprendeu muito mais construindo um podcast, né, sobre a importância das lutas na educação física, do que a gente pegar ali, que a gente poderia simplesmente ir, não sei lá, no Google, copiar e colar um texto, né? E isso não, a gente está tendo uma conversa e aprendendo com o senhor, que é professor de educação física. E eu estou aprendendo também, porque quando eu paro para refletir sobre essas questões que vocês lançaram, eu tenho que parar para organizar um pouco o conhecimento e fazer uma reflexão também, né? E uma crítica, e eu acho que é importante, acho que todo mundo aprende. Sim. Então, o senhor pode dizer suas redes sociais para que... Tá certo. E falando nisso, vocês me seguem, né? Sim. Claro que a gente segue, é primordial. Vocês vão seguir, A gente segue no YouTube, no Instagram. Vamos lá, a gente tem o Instagram, Alisson Pereira Batista, né? O arroba Alisson Pereira Batista, e nós temos o canal no YouTube, onde esse podcast e outros conteúdos também estão disponíveis, que é Educação Física e Qualidade de Vida no IFPA. Fiquem à vontade, só pesquisar lá, vocês chegam. E fazendo um marketing do Instagram da nossa sala também, @meca2v no Instagram, vocês podem acessar lá e vocês vão ter diversos acessos a também dinâmicas de educação física que a gente posta lá. E é isso, professor. É isso, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Valeu. Obrigado pelos conhecimentos partilhados. Valeu, tchau. Tchau. E é isso, nosso podcast fica por aqui. Mais um episódio e agradecemos pela Valeu.